desde a formação do primeiro homem, onde Deus constitui Adão, todas as suas características em termos de imagem e semelhança. Então veja, nós então já temos uma ideia de como é a aparência de Deus. Esse é o ponto. Tá? Por que, pastor, nós temos uma ideia de como que é a aparência de Deus? Porque Deus criou o homem conforme o quê? A sua imagem e... Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Como que é a aparência de Deus? A gente já tem uma ideia, ok? Por quê? Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Esse é o ponto. Então, Deus se permite a conhecer pela sua aparência. Amém? É tanto que a encarnação do Filho é o maior testemunho disso. Tá? A encarnação de Jesus Cristo. Consequentemente, Jesus, quando triunfou sobre a morte, ele permaneceu ainda num período de 40 dias na terra, no corpo ressurreto. Ou seja, Jesus não se desvinculou do seu corpo. E na sua ascensão, ele subiu, constituído de um corpo glorificado. Mas que imagem tem esse corpo? Que semelhança tem esse corpo? Do eterno. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, veja, esse é o ponto principal. Consequentemente, Deus sempre, ele teve a iniciativa para que todos cheguem-se a ele. Deus não privou de que o homem pudesse ter liberdade de conhecê-lo. Deus não instituiu barreiras ou obstáculos. Isso é tão real que durante todo o tempo da jornada de Israel no deserto, durante todo aquele tempo, Deus estava ali, gente. Presente, todo dia. E onde Deus estava? No acampamento, nas jornadas, durante o dia, uma nuvem caminhava com o povo. Onde Deus estava? Deus está aqui, ó. Aí, ó. Alguém aqui está com calor? Não, a temperatura está ótima. Por quê? Porque Deus está aqui, ó, na nuvem, impedindo que o sol nos queime. Durante a noite, a temperatura no deserto, ela vai de 8 a 80. Então, à noite, é frio extremo, abaixo de zero. E onde Deus estava? Na coluna de fogo. Percebe? Deus estava ali constantemente. Então, são alguns exemplos, né? De que Deus sempre está disposto a se revelar ao homem. Tópico 1.1, a revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, do seu poder, de sua soberania. O apóstolo Paulo afirma, falando à multidão na cidade de Listra, onde ele dá um testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Está em Atos 4, 15 e 17. O salmista também declara que ao contemplar a terra, os céus, ele reconhece a grandeza e a majestade do Senhor. Outros textos também indicam da criação de Deus como testemunho acerca do Criador. Quando a gente olha para a natureza, é impossível não chegarmos à conclusão que existe um Deus. Porque ele se revela através da natureza. Nos encantos que nela há, na harmonia que nela há,
nas estações que Deus estabeleceu para reger o mundo inteiro. Então, onde o homem tem o contato com a natureza, Deus está presente, Deus está se revelando. Até a ira de Deus é revelada através da natureza. Quando os relâmpagos, os trovões relampeiam e bradam, né? Muitos é dominado por um medo, por um temor, não é assim? Então, Deus, ele deixou patenteado na natureza, tá? A terra é algo extraordinário que Deus nos deu. Você já parou para pensar? A terra nos dá tudo. Tudo. As mais diversidades sementes que é plantada no solo, Deus faz com que a terra produza e dê alimento a todos nós. Se isso não é uma revelação de Deus, eu não sei o que não é. Porque onde você for, onde você chegar, as mais diversas árvores frutíferas, os mais diversos frutos que possamos conhecer ou até não conhecer, de tamanho que é a diversidade daquilo que a terra tem a capacidade de produzir. Então, Deus sempre está se revelando através da natureza. Deus sempre está se revelando. Os nomes de Deus, vejam que maravilha, isso aqui é extraordinário, tá? Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico, né? Relacionado aos acontecimentos da sua vida, né? Podemos destacar a mudança dos nomes de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, que possuía significados específicos da ação de Deus na vida deles. Podemos destacar a mudança de Jacó para Israel. Então, todos os nomes que sofria uma alteração era o quê? Era um significado específico de uma ação de Deus, de uma mudança no curso da vida daquela pessoa, daquele personagem bíblico, para o propósito que Deus havia estabelecido para aquele momento, para o plano específico dele na vida da pessoa. Então aqui, olha, Deus, ele recebe vários nomes, e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus, tá? Elohim, que é a forma plural, pode ser entendida como a maneira de significar que é a plenitude da deidade, acha-se dentro de um único e verdadeiro Deus. Aí vem aqui também a versão de Almeida que traduz aqui Yahvé para Senhor ou Adonai, tá? E aí segue também mais nomes, El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Mekadquim, o Senhor quem vos santifica, Yahvé Nissim, ou Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Raá, ou Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Shalom, ou Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Yahvé Txiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé, ou Jeová Samá,
o Senhor está ali. Jeová Elohim, o Senhor Deus de Israel. Glória a Ele. Então veja, esses são os nomes redentores de Deus. Cada nome com um significado relacionado à sua natureza, relacionado ao seu poder, relacionado à sua ação. Amém? Então, esses nomes caracterizam aí o poder manifesto de Deus, a natureza do seu caráter, da sua vontade e da sua autoridade. Amém? Todos entenderam? Bendito seja o nome do Eterno para todo sempre. É como a gente em oração, a gente diz, né, meu Deus, meu Senhor, tá? A gente vai na oração sempre mencionando os nomes de Deus. Isso é evidente que a nossa oração está sendo dirigida àquele que tem o poder sobre todas as coisas. Glória para sempre a Ele. E a revelação através de Jesus Cristo, a maior revelação de todas. A maior de todas. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. João inicia lá o seu evangelho, falando sobre essa manifestação do Verbo, a palavra que se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja o nome do Senhor, por essa revelação extraordinária, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: o Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim, quando o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro desta revelação especial. Respondendo ao pedido de Filipe, Jesus diz: quem vê a mim, vê também quem? O Pai. Esclarecendo assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar o Pai. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus, somente é possível sendo um discípulo de Cristo conforme as Escrituras. Jesus se revela como unigênito do Pai. A revelação do Filho, irmãos, foi algo extraordinário, até para os céus, para os anjos, arcanjos, querubins e serafins. A revelação do Filho impactou o diabo e suas hostes infernais. Por quê? Porque o diabo desconhecia a existência do Filho. O diabo não sabia da existência do Filho. Não é à toa que quando Jesus ele é batizado por João nas águas, e que Deus demonstra publicamente que ele era o unigênito do Pai, e que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousa ali, e Deus deixa claro. Deus poderia dizer assim, para todos que estavam presentes no ato do batismo de Jesus: esse é o Messias. Não ficaria mais fácil o ministério de Jesus? Se todo mundo que estava ali ouvisse isso, ó, ele é o Messias. Porque Israel estava esperando quem? O Messias. Ficaria mais fácil o ministério de Jesus, não teria tanta resistência. Mas a prioridade de Deus não era levar eles ao conhecimento de que ele era o Messias, que ele era o Filho. Esse é o meu Filho, a quem me comprazo. Era a revelação do Filho. E quando eles ouvem aquilo, Filho, aquilo impactou
e aí Jesus termina de ser batizado, o Espírito, você vai ver lá no texto de Mateus, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Em outras palavras, o diabo iria conhecer o Filho, e a peleja ia ser grande. E qual é a tática que o diabo usa? A mesma que ele usou lá no Éden. Qual foi a que ele usou lá no Éden? Para iludir a mulher e o homem para o pecado? Você não é igual a Deus. Certamente, se comeres do fruto, sereis igual a Deus. Ou seja, colocando em dúvida aquilo que de fato eles já eram. E qual foi a tática com Jesus? Se tu és o Filho, mande que essas pedras se transformem em pães. Afinal de contas, você está com fome. Você precisa comer. Percebe? E o que Jesus rebate dentro das Escrituras? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas continua. Ele continua. Se tu és o Filho, se tu és o Filho. Percebe? Então, ele conhece o Filho encarnado. Ele se dá conta de que agora a peleja dele ia ser travada para impedir o plano da salvação. E na sexta-feira parecia que tinha dado tudo certo, né? Só que veio o domingo e Jesus venceu a morte. Não só venceu a morte, Jesus desceu ao inferno, tomou a chave do diabo do inferno, a chave da morte. Veja, Jesus é tão maravilhoso que o diabo tem que pagar aluguel para viver no inferno para Jesus, porque a chave do inferno está na mão dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a maior revelação patenteada a todo ser humano, o sepulcro está vazio. Ele não está lá, ele já ressuscitou. E onde está Maomé? Sepultado. Onde está Confúcio? Sepultado. Onde está Buda? Sepultado. Quem mais? Me ajuda aí. Onde está Allan Kardec? Sepultado. Hã? Onde está Chico Xavier? Sepultado. Hã? Onde estão todos sepultados? Todos. Mas e o meu e o seu e o nosso Jesus? À destra do trono do Pai. Glória seja dada a Ele. Venceu, triunfou e nos apontou o caminho da vitória. Amém? Então veja, a necessidade de crescer no conhecimento. Muito bom esse tópico, né? Porque, olha, a gente viveu uns dias aí que, olha, irmãos, olha, tem hora que a gente perde a paciência. Como pastor, a gente não tem sangue de barata. Por quê? Porque a igreja tem ferramentas que estão à disposição de todos para crescer na graça e no conhecimento. Aí fica esses crentes, irmão, jogando esses vídeos aí, né? Nas redes sociais, e o WhatsApp para cá e para lá, que é 30 de março, não sai de casa, tanta barbárie, tanta idiotice, e os crentes compartilhando essa porcaria. Pois é, e o pior é que não tem, você vê que só tem suposta experiência, porque experiência não tem. Não tem. Então, irmãos, precisamos crescer na graça. Hoje, Deus usou, logo que eu acordei e fui falar com Deus e abri a Bíblia, Deus usou um profeta para falar comigo, sabia?
Que profeta? Deus usou o profeta Jeremias para falar comigo. Às vezes ele usa o profeta Isaías, Ezequiel. Às vezes ele usa Mateus, Pedro. Às vezes usa Tiago. Às vezes usa Salmos de Davi. Percebe? Então, irmãos, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Eu não estou desprezando o dom, creio nos dons. Os dons são ferramentas extraordinárias para a obra, usado com sabedoria, em boas mãos, porque usado na mão de pessoas que não têm uma base na palavra é um perigo. Perigo constante. Né? Então, veja, um conhecimento além do aspecto intelectual. O termo conhecer nas Sagradas Escrituras mostra muitas vezes, tem um sentido que vai além de simplesmente ter o conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha Deus usando o profeta Oséias para falar com a gente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Ele a nós virá. Veja, vamos conhecer e prosseguir. E prosseguir. Eu sempre estou aprendendo, irmãos. Eu não sei tudo, não sei absolutamente tudo. Eu, dia a dia, preciso aprender mais de Deus. Preciso conhecer Deus melhor. Todos os dias eu tenho que me colocar diante dEle e dizer, Senhor, me ensina. Eu sou um eterno aluno na escola de Deus. Eu não posso bater no peito e dizer, eu sei tudo. Conheço todas as Escrituras. Conheço tudo sobre Deus. Quem sou eu, irmão? Eu estou caminhando nesse aprendizado. Estou caminhando. Enquanto aqui viver, sou aluno. Estou aprendendo com o mestre da vida. Aprendendo. Porque tem lições que a gente aprende, mas a gente não quer aplicar. Não é assim? Aí o professor vai dizer, você vai aprender. Ou você vai aprender aqui me ouvindo, ou vai aprender na prática. Ou vai aprender sofrendo. Né? Vai aprendendo. A gente nunca deixa de aprender. Nunca deixa de ser aluno na escola de Deus. Quem deseja que permanecer sempre aprendendo, sempre conhecendo. Né? Conforme os fiéis chegam a conhecer melhor o Senhor, Ele vem como a chuva, né? Que é aquilo que o profeta Oséias falou, Ele virá a nós como uma chuva que rega a terra, né? Trazendo mais vida e bênçãos espirituais ao seu povo. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente nas cadeiras da faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Deus se revela de forma diferenciada para quem tem intimidade com Ele. Quem tem temor a Deus é contemplado com seus segredos. Por isso, o conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Veja, não é apenas conhecer através do estudo da teologia. Temos que ter esse conhecimento, é evidente. Mas o maior conhecimento que nós temos que nos aplicar é na caminhada com Deus. A caminhada diária, de intimidade, de busca. Né? A tal ponto que quando Deus olha para Abraão, Ele diz, ocultarei eu o que vou fazer dele, visto que é meu amigo. Olha. Não, Deus revelou o seu segredo, o que ia fazer, o que ia acontecer. Não, vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir, vou varrer com aquilo ali, vou acabar com tudo. Nível de pecado passou dos limites.
Mas espera aí, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Destruirá o justo com o ímpio? Coisa linda, hein? Só amigo faz isso. Destruirás tu o justo com o ímpio? Se tiver lá, quantos justos que ele falou primeiro? Foi 100 ou 50? Me ajude aí. 100. Não, se tiver 100 justos lá, eu não destruo. Aí, 50. Não, se tiver 50, eu não destruo. 30. Não, se tiver 30. 10. Não, se tiver 10, eu não destruo. Aí Abraão parou nos 10. Parou nos 10. Sabe o que eu penso? Se Abraão tivesse falado assim, Senhor, lá tem Ló. Ele é um justo. Tem a família. Será que dá para o Senhor poupar a cidade por amor a ele? Fico me perguntando, o que Deus diria? Porque ele chegou no 10 e parou. Né? E aí, o que Deus fez? Tirou a família. Tirou Ló, sua família, e destruiu a cidade. Intimidade. Veja Moisés. Moisés. Que maravilha. Moisés conseguiu o que as letras do Egito nunca lhe deram. O conhecimento de Deus. De forma profunda. Profunda. Quando Moisés sobe para o Monte Sinai para receber as leis, os mandamentos, os estatutos do Senhor, que o Eterno chama ele para um período onde ele fica 40 dias no monte. 40 dias. E deixou lá deixou seu irmão Arão cuidando do povo. Moisés lá recebendo as ordenanças, os estatutos do Eterno, escrito com o próprio dedo de Deus nas pedras, com a língua que Deus estabelece para o seu povo, o hebraico. E aí, daqui a pouco, o próprio Deus fala, Moisés, sim, Senhor, está tão bom aqui, pois não. Desce porque o seu povo, Deus nem fala mais o meu povo, o seu povo se corrompeu. Desce correndo. O negócio está feio lá embaixo. O que aconteceu, Senhor? Desce para você ver. E estava lá. O povo já tinha feito um bezerro de ouro. E estava adorando ele. E Arão com incensário na mão. Moisés olha aquilo, não é possível. Meu Deus do céu. Pensou, irmão? Meu Deus, hein? Moisés ficou bravo, jogou as tábuas de pedra no chão, quebrou. E Deus castigou o seu povo, irmão. Pensa que o castigo não veio? Morreu muita gente. Morreram. Ó, Deus, é a mesma coisa que Deus fazia assim, ó, faz uma risca aí, ó. Daqui para lá, esses são esses aí. Então deixa comigo, ó. A matança foi tanto, irmão, que o povo perdeu o ânimo. Por quê? Porque Deus mostra ao seu povo que Ele não divide a sua glória com ninguém. Que Ele é o único que deve ser adorado, exaltado, glorificado. O maior pecado que existe no mundo é o da idolatria. É o maior. É a mãe de todos os pecados. E Deus abomina. Porque a idolatria traz a subversão dos valores. Né? E, então, o que Deus fez depois? Deus levou Moisés de novo para o Monte Sinai. Vamos lá, Moisés, vamos prosseguir. Agora o povo vai aprender. Sobe de novo. Vou dar novamente para você as leis, como fiz. Vou fazer tudo de novo.
E o povo, pastor, o que ficou fazendo lá embaixo? Agora, adorando. Adorando. Moisés está recebendo os mandamentos do nosso Deus. Aleluia. Vamos aguardar. Vamos esperar. Vem coisa boa aí para nós. Glória a Deus, né? Então, veja a intimidade, né? Davi, irmãos, olha, vamos ser sinceros, na minha avaliação, na sua, Davi nunca ia ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eu e você iríamos olhar segundo a ótica humana, e o olhar do homem é cruel. Davi, um assassino, matou muita gente, derramou muito sangue. Davi, um adúltero? Não. O que é isso? Olha a vida desse homem. Olha a família dele. Mas Deus cravou um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque os atos de Davi em temor, um coração quebrantado. Não existiu um homem que possuía um coração como Davi, em termos de um coração quebrantado. Ele mesmo disse, um coração quebrantado, um espírito atrito, jamais o Senhor vai abandonar. Davi procurou agradar a Deus. Ele teve falhas, como todo ser humano tem, mas ele procurou viver em intimidade com Deus. Davi, ele poderia ter morrido pela lei, porque a lei não poupava nenhum rei quando esse cometesse um adultério e um assassinato, como ele cometeu. Ele teria que ser julgado e sentenciado à morte. Mas sabe para onde ele foi? Ele correu para dentro da tenda. Ele ficou junto à arca. E ele se humilhou. Ele se humilhou ao pó diante da presença de Deus. E Deus diz, essa sentença, Davi não vai ter ela. E Deus faz a promessa. Não faltará, não vai faltar, Davi, da tua descendência, quem sente no trono do meu povo. E aí vem Jesus. De que descendência? Da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Davi, o que está lá no memorial de Deus? Senhor, quem é Davi? Um homem segundo o meu coração. Mas ele não foi um assassino, um homem segundo o meu coração. Ele não foi um adúltero, um homem segundo o meu coração. Ele não fez isso, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele andou em intimidade com Deus. Os salmos de Davi, que salmos extraordinários, poderosos. O maior reino de Israel, o de Davi. O maior símbolo da nação, a estrela de Davi. Uma das maiores potências do mundo leva o símbolo daquele que foi um homem segundo o coração de Deus. Conhecimento em intimidade. Conhecimento para um andar digno. Conhecimento de Deus e os seus mandamentos nos ajuda a caminhar em fidelidade. Onde nessa caminhada nós vamos procurar agradar a Deus, porque Ele é santo. E Ele tem o poder de nos santificar. Se uma pessoa ela começa a andar com maus elementos, mesmo que ela seja uma pessoa íntegra, os outros vão ver e vão falar o quê? Está junto, irmão?
Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu. Não está na Bíblia, mas é verdade. Percebe? Por quê? A pessoa está andando com pessoas de má índole, de mau caráter, que só fazem o mal. Agora, se você está andando com aqueles que andam em retidão, se você está andando com aqueles que procuram fazer tudo para agradar a Deus, as pessoas vão te ver com as mesmas qualidades. Mesmo que você ainda não alcançou a libertação plena daquilo que precisa ser desvencilhado, mas você está no caminho certo. Amém? Então, à medida que nós vamos andando com Deus, Ele é santo. Ele, a natureza de Deus em nós, através do Espírito Santo, vai nos levando à santificação. Quem entendeu, levante a mão e adore ao Senhor. E isso, à medida que nós vamos andando com Deus, a gente vai vendo que esse mundo não vale nada. Que os prazeres do mundo são passageiros, transitórios. Mas o maior prazer, a maior alegria é o gozo do Espírito. Nós não precisamos estar aí buscando alegria num momento de festa, de celebração. As pessoas aí hoje procuram burlar a lei para fazer festas, achando que aquilo que vai trazer alegria, e não traz. Não traz. É ilusão. A verdadeira alegria vem na caminhada com Deus, em comunhão com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. E isso vai nos levar ao quê? O conhecimento para um viver frutífero. Então, o crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar diligentemente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo. E também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda boa obra. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós quando nos chamou e nos nomeou. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Produzirmos frutos dignos de arrependimento. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos produzindo os frutos do arrependimento. Nós vamos produzindo fruto do Espírito. E aí, nós vamos conquistando almas. Conquistando almas. As pessoas passam a ver Deus em você. Você se torna um referencial de Deus na terra. Amém? Você se torna um referencial de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Havia uma criança que queria conhecer muito a Deus. Muito a Deus. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer. E um dia, ela sentou no banco da praça, comendo pipoca. Chegou um senhor já com cabelos brancos. Sentou do lado do menino. Começou a conversar com o menino. O menino ofereceu pipoca para ele. E ele começou a falar tudo sobre a vida. Olha, você é ainda criança, mas a vida vai te ensinar muitas coisas. Bem verdade que coisas ruins vão suceder na vida, mas você vai conhecer muitas coisas boas, você vai viver muitas coisas boas. E foi falando. E aí, o menino pega e fala para aquele senhor, nossa, como eu precisava ouvir isso. E aí o menino começa a falar, na sua simplicidade, na sua inocência. Um dia o Senhor também já foi menino, né? E o Senhor, quando foi menino, deve ter vivido muitas coisas boas. O Senhor devia ter brincado bastante.
aproveitado na inocência da fase que a gente vive, tantas coisas boas. E foi uma conversa maravilhosa. E o menino foi para casa, e o senhor foi para casa. Quando o menino chega em casa, ele diz: mãe, pai, conheci a Deus hoje. Como é que é, filho? Né? Conheci a Deus hoje. Hoje eu conheci a Deus. Deus falou comigo hoje, lá na praça, no banco. Deus falou comigo através de um senhor, já de cabelos brancos. Aquele homem era Deus, porque eu senti paz. Eu aprendi muito. Aquele senhor chegou em casa e disse para sua esposa: bem, hoje eu conversei com Deus. Conversou com Deus? Tive uma conversa com Deus. Cheguei na praça, tinha um menino num banco comendo pipoca, sentei do lado dele, comecei a conversar. Falei para aquele menino sobre muitas coisas da vida, na minha experiência, e aquele menino me abriu os olhos para a melhor fase da minha vida, a infância. A fase da pureza, da alegria permanente. Olha, Deus falou comigo hoje. Hoje eu conheci Deus. Percebe? O menino viu Deus no homem. Deus viu o homem no menino. Então, como eu disse no início, Deus sempre vai se revelar a nós. Poxa vida, se ele teve a capacidade de usar uma jumenta para falar com o homem, ô profeta teimoso, está fazendo tudo errado, né? Eu puxava a jumenta para ir para cá, o anjo com a espada ali, ó, passar vai morrer. E a jumenta empacava, e o homem batia na jumenta, e puxava, e ia a jumenta do outro lado, e o anjo ia com a espada lá, não vai ter jeito não. Fala, jumenta, com esse jumento. Deus usou até o jumento para falar com o camarada. E o camarada no começo nem estava se dando conta que estava falando com a jumenta. Meu Deus do céu. Então, veja a capacidade do amor de Deus. Por que Deus fez aquilo? Porque aquele homem era um profeta, mas estava fazendo tudo errado. E Deus, por amor a ele, por amor a Israel, não, você não vai fazer isso, você não vai amaldiçoar o meu povo, não. Sabe por quê? Porque a minha ordem é abençoar. Ele até tentou. E aí, conseguiu amaldiçoar o povo? O que Deus falou? Está abençoado. Não é possível. Tenta de novo. Está abençoado. Não tem jeito. Deus é maravilhoso. Então, o conhecimento de Deus vai nos levar ao quê? Aos frutos. Aos frutos. Aos bons frutos. Frutificação. É isso que Deus quer de nós. Para encerrar, irmãos, alguns resultados do conhecimento de Deus rapidamente aqui, tá? Crescimento espiritual. Vamos crescer, não vamos ficar aí sofrendo raquitismo, aminismo. Vamos crescer, amém? Crescer espiritualmente, vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos sabendo como que é o agir de Deus, como que é o trabalhar de Deus. Nós não vamos ficar cegas aí não, amém? Vamos crescer. Deus deseja que nós venhamos a crescer. 3.2, a confiança de quem conhece. Se você conhece a Deus, você vai confiar sempre. Você pode estar no lugar escuro, sem ver e sem enxergar nada, e ouvir Deus falar com você, salta, você vai pular tranquilamente, sabendo que nenhum mal vai te suceder. Por quê? Porque Ele está com seus braços, e você vai saltar,
e Ele vai te agarrar. Você vai saber que Deus continua no controle de todas as coisas e que, à medida com que você vai demonstrando confiança em Deus, mais vitórias você vai tendo. Mais vitória. Então, para encerrar, a sabedoria adquirida com o conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos o interesse em conhecer ao Senhor. Além de demonstrar sabedoria, também gozaria de bênçãos advindas de seguir no caminho de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que permanecem fiéis a Ele e às suas leis. Vamos dizer assim, olha, se eu permanecer fiel, o Senhor tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com aqueles que andam em fidelidade. Andam em todo o tempo, né? Em todos os caminhos, ainda como disse Davi, no Salmo do Bom Pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém? Ele está conosco. Está conosco. A vitória já é nossa no nome de Jesus. Então, concluindo a lição, para adorarmos a Deus com as nossas ofertas de dízimo, e conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito mais a nos revelar. Agora, o conheçamos em parte. Então vai chegar o dia que o conheceremos como Ele é. A revelação plena nós vamos ter, né? Do nosso Deus. Amém? Vamos colocar em pé para orarmos e encerrarmos a transmissão e após adorarmos ao Senhor com as nossas finanças. Pai, te bendizemos por esta manhã em tua presença, por estarmos aprendendo contigo. Glorificado seja o teu bendito nome, que possamos a cada dia conhecer mais, aprender mais. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos nas nossas dificuldades nesse aprendizado, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, para que possamos testificar das tuas maravilhas. É a nossa oração no nome de Jesus.